Olá meus amigos, Shalom Aleichem, estamos iniciando mais uma transmissão aqui da Sinagoga Havat Hesed, desde Curitiba, no Paraná. E eu quero convidá-los, desde já, a dar um joinha aí, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhar esse vídeo com seus amigos que querem saber um pouco mais sobre a festividade. Muito embora, nesse vídeo, a proposta não é falar sobre a festa, sobre a celebração da festa de Purim em si, porque o Rosh Malahi já fez uma palestra anteriormente falando da festividade de Purim. Hoje eu quero fazer um ensinamento mais moral com vocês. Por quê? Porque o livro de Esther, do qual relata a celebração de Purim, ele é recheado de textos que trazem para nós muitos ensinamentos morais, mas o que acontece é que na celebração de Purim, onde são lidas 2 vezes na noite e ao longo do dia, o livro de Esther, acontece que as pessoas leem, fazem festa, fazem o barulho, como é tradição, mas não meditam no texto. E a proposta hoje, para a celebração de Purim, é que nós possamos meditar, tirar lições para a nossa vida prática, para a nossa vida espiritual, né? É bom lembrar que Purim, esse ano de 2020, vai cair na próxima segunda-feira à noite. Portanto, o dia de terça-feira é o dia de Purim. E em algumas cidades, nas cidades muradas, nos tempos antigos, também na quarta-feira, tá? Nas cidades muradas. Então você vai ver que em algumas cidades vai ser na terça e outras vai ser na quarta, justamente por causa disso. Mas, como eu estava dizendo, mais importante do que a celebração festiva em si, lembrando, ressaltando que Purim não é uma festa da Torá, mas é uma festa tradicional do nosso povo, do povo judeu, e a gente deve prezar pelas tradições, né? Shaul Hashalia fala, vos louvo porque em tudo retendes as tradições, como vô-las entreguei, ou seja, as tradições como ele entregou, as tradições, as boas tradições do povo de Israel. Então, é louvável a gente seguir as tradições dentro daquilo que não se opõe, obviamente, aos ensinamentos de Yeshua, mas principalmente aos ensinamentos de Moshe Rabbeinu, na Torá. Tá? O livro de Esther é chamado de Megillah Rolo. Tá? Então, você está vendo aí? São 5 rolos que nós temos nos escritos sagrados do Tanar. Tá? Mas eu quero convidá-los hoje a abrir o livro de Esther e a gente vai tentar ler e fazer uma meditação, um devocional, vamos dizer assim, para todos nós, para que a gente possa aproveitar mais do que danças, mais do que festa, mais do que enfeitar-se para a celebração de Purim, aproveitar mais o ensinamento moral que esse livro tão precioso do Tanar nos apresenta, tá? Vamos lá então, Esther, capítulo 1, nos diz assim: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Susã, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então, nesses 3 versículos iniciais, que lições que a gente pode tirar? Bom, primeiro, o texto é claro quando ele fala da imensidão do reinado de Ahasverosh ou de Assuero, no tempo da Média e da Pérsia. Esse tempo aqui foi no tempo final dos 70 anos de cativeiro babilônico dos filhos de Israel, tá? E a gente vê aqui nesse texto que Assuero, ele estava no início do seu reinado. Por quê? Porque no versículo 3º fala, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete. Ele tinha o governo de 127 províncias, era um governo muito grande, desde a Índia até a Etiópia. Então Assuero decide dar um grande banquete, uma grande festa. Nada contra quando nós celebramos festas, quando nós damos festas, né? Festa de aniversário, festa de casamento, mas o bom senso deve
ser preservado mesmo nas celebrações festivas. Aliás, em Purim, muita gente entende que a tradição é beber até cair, beber bebidas alcoólicas até não saber discernir entre Mordecai e Amã. Nós não entendemos dessa forma, né? Porque o bom senso cabe em todas as situações. Como disse bem Shaul HaShaliach, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Digamos então que o rei Assuero era um rei jovem no início do seu reinado e ele decide então fazer um grande banquete. E o que ele faz nesse grande banquete? Versículo 4. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. O rei mostrou por 6 meses todas as suas riquezas para os príncipes, para os representantes, para os seus servos, para quem quisesse ver. O rei durante 6 meses mostrou as riquezas do seu reino. O exibicionismo é algo inerente, nos dias de hoje principalmente, né? As pessoas vivem, e eu tenho falado bastante a respeito disso, que as pessoas vivem preocupadas com postagens de internet, com redes sociais. E a gente deve ter cuidado, né? A tzniut judaica, a tradição da tzniut, da modéstia judaica, nos ensina que a gente tem que aprender a se ocultar, a se esconder. Aliás, no livro de Esther, o nome do Eterno está oculto, né? Então, a gente precisa aprender a preservar a nossa família, preservar a nossa riqueza, preservar os nossos bens materiais, os nossos bens espirituais, os nossos filhos, preservá-los da exposição, né? Isso é maturidade, que nesse caso aqui faltou ao rei Assuero. 127 províncias, muitos servos, né? Muitos príncipes, muitos servos, muitos nobres, e todos eles vendo e desfrutando das riquezas do rei Assuero. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Ou seja, o rei Assuero não apenas fez uma celebração de 6 meses com os seus príncipes, com os seus nobres, mas também fez uma outra festa de 7 dias com todos da cidadela de Suzã, tanto a grandes quanto a pequenos, indistintamente todos aqueles que estavam na cidade. E aí o que nos diz? Havia tecido branco, linho fino, estofos de púrpura atados com cordões de linho e de púrpura, argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro. A quem? Né? A quem se dava de beber? Aos maiores e aos menores. Durante 7 dias, todo o povo de Suzã, eles bebiam em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. A generosidade é algo bom, mas a generosidade ela também pressupõe a responsabilidade, né? Então vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa generosa, ela sai distribuindo riquezas. Uma pessoa generosa como o rei mostra todo o seu reino e permite que todos possam compartilhar dos vasos de ouro, dos vestidos nobres, de toda a riqueza do seu palácio, do seu império. Isso é bom? Em certa parte, porque ele permite compartilhar com seus servos. Mas a generosidade, então vem alguém e pede um dinheiro para você, e você dá. Vem um outro e pede a mesma quantidade, e você dá igualmente. O primeiro ele vai usar para um trabalho, o segundo vai usar para beber. Então ele vai, digamos que seja R$1.000, você dá R$1.000 para alguém iniciar um trabalho, e você dá R$1.000 e a outra pessoa começa a beber bebidas alcoólicas, bebidas fortes, como diz na Torá. Você fez bem? Será? Quando a gente generosamente dá dinheiro,
aos nossos filhos? Será que a gente entende a responsabilidade deles com esse dinheiro? O rei Assuero, ele permitiu que todos tivessem acesso ao seu palácio, que todos tivessem acesso às suas riquezas. E nessa grande festividade, quantas pessoas poderiam ter roubado, subtraído bens do rei e do palácio? Faltou sabedoria, apesar de ter sido generoso com as pessoas, né? A gente precisa aprender que generosidade é diferente de uma pessoa boa. A generosidade, às vezes, permite que as pessoas possam contribuir, possam colaborar, possam investir, mas nem sempre isso vai ser bom. Uma pessoa boa nem sempre vai ser generosa. Às vezes a generosidade está em não ajudar determinadas pessoas, porque isso vai gerar nelas um desejo de querer produzir, né? Uma pessoa que nunca trabalha, por exemplo, né? Você ajuda generosamente. Eu ajudo essa pessoa todo mês, eu dou, vamos lá, R$2.000 para essa pessoa. E essa pessoa vai trabalhar para quê? Né? Isso é o que tem criado os programas de governo quando assistem pessoas que não têm necessidade, pessoas que têm capacidade de trabalho, né? Então, isso leva a gente a uma reflexão a respeito disso, e é bom que eu e você possamos refletir a respeito da nossa generosidade. Será que estamos sendo generosos na proporção certa, com as pessoas certas? Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. É isso que eu estou falando, né? A vontade de cada um. Nem sempre a vontade das pessoas é o certo, ou vai conduzir para algo bom. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Mas a esposa do rei, onde estava a rainha, também a rainha Vasti, deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ela também deu um banquete. Se você for ver conceitos rabínicos, alguns rabinos falam que a mesma prática errada do rei, vamos dizer assim, também estava na mulher dele. O banquete que ele deu não era muito além do banquete que a própria esposa dele, a rainha Vasti, havia dado. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho. Então, como eu sempre falo, e eu tenho dito isso muitas vezes, a Bíblia, em Provérbios, desde o Gênesis, a Bíblia fala que o álcool é alvoroçador, que o álcool é perigoso, que a bebida alcoólica, a bebida forte, ela te transforma. Isso está no Talmud, isso está no Tanar, isso está em Provérbios, isso está em Gênesis, isso está em Êxodo, isso está em Levítico. Todas as vezes que a gente vê pessoas enveredando pelo caminho da bebedeira, isso conduz a algo negativo. Então, por que vamos celebrar Purim com bebedeiras? Não, isso não é prudente, né? Então, existe a tradição, mas essa é uma tradição que nós, vamos dizer assim, passamos. Vamos deixar para outras pessoas, né? Para nós não é conveniente, porque nós temos que dar bom testemunho. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Biztar, Harboná, Bigtar, Abaitá, Zetar e Carcás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Olha só, a bebida alcoólica, o que causou ao rei Assuero? O que a bebida alcoólica pode fazer? Mas digamos que o rei não estivesse tão alegre. Será que é prudente? Hoje a gente vê muitas vezes os homens comprando as roupas para as mulheres ou não se preocupando com que tipo de vestimenta a esposa está usando, ou a namorada, ou a noiva, ou a filha. Não se preocupando e permitindo que elas possam escolher, e às vezes, por prudência ou por imprudência da mulher, elas escolhem trajes inapropriados, mas por prudência e imprudência do homem, ele permite isso. Não estou dizendo que é culpa da mulher, mas que o homem
No caso de Assuero, e que a gente vivencia muito isso, o homem tendo o prazer em exibir a sua esposa, exibir o corpo da sua esposa nas festividades, nas praças, nas ruas. A gente acabou de passar uma festividade pagã do carnaval e a gente vê exatamente isso, né? A promiscuidade, a exibição dos corpos. E o rei Assuero, de maneira imprudente, inapropriada, decide expor a beleza da sua mulher para um monte de homens bêbados. Que triste isso, né? Eu sempre, quando leio esse texto, eu fico imaginando, e se? Sempre coloco na minha mente, e se? E se o rei não tivesse dado aquela primeira festa de 180 dias? O reinado dele poderia continuar sendo próspero. E se o rei Assuero não tivesse dado uma outra festa com mais 7 dias de bebedeira dentro do seu próprio palácio, dentro da própria cidade de Suzã? E se, apesar de ter bebido, o rei não tivesse convidado a sua esposa ou mandado buscar a sua esposa como se fosse um objeto para ser exposto aos homens? Quanta coisa poderia ter sido evitada, né? O relacionamento marido e mulher deve ser preservado. O relacionamento, a intimidade deve ser preservada para dentro de casa. Expor a intimidade do casal, expor a beleza, a sensualidade da sua esposa perante os outros homens, só para se sentir maioral, que tá, olha só a minha esposa como é bonita. Isso não é prudência, isso não é digno, isso não é coisa de um homem de Deus, né? Você que nos acompanha, então eu quero te convidar, né? Você mulher e você homem, a fazer uma análise da roupa, da vestimenta, da sensualidade, do quanto a gente tem prestado o nosso corpo a determinadas posturas. Quando você vai para uma entrevista de emprego, que tipo de roupa você usa? Quando você vai para uma festa de aniversário de crianças, que tipo de roupa você usa? Quando você vai para um casamento, que tipo de roupa você pretende usar? Uma roupa discreta ou uma roupa que chame mais atenção do que a noiva? Aí entra a nossa Tzniut. Tzniut não é algo voltado apenas às mulheres, mas voltado aos homens também. Uma vida discreta, uma vida sem exibicionismo. O exibicionismo não está apenas na nudez, mas nas riquezas, nos bens materiais. Para que viver de exibicionismo? Né? Então talvez seja a hora da gente fazer uma reflexão. O rei mandou então que introduzissem a sua mulher porque ela era extremamente formosa. Porém, o que aconteceu? A rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. É evidente que o rei já estava alterado pela bebida alcoólica. Ele manda chamar a sua mulher. Ela fala, eu não vou me exibir para um monte de bêbados, ou eu não vou exibir a minha beleza, ou eu não vou porque eu não quero, ou eu não vou porque eu estou fazendo uma festa com as mulheres. Não importa a razão que Vasti usaria aqui, não foi prudente da parte dele ter feito isso, e tampouco, né, essa atitude dela foi uma atitude que foi, vamos dizer assim, bem aceita pelos homens, né? Não apenas pelo rei, mas pelos homens que ali estavam. Não estou dizendo que ela deveria ir se vestir sensual e mostrar a sua beleza para todos aqueles bêbados. Não estou falando isso. Mas que a atitude mais prudente teria sido do rei em evitar a exposição da mulher. Então, o rei consultou os sábios que entendiam os tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. O rei consultou-os, então, para saber sobre o que se devia fazer, segundo a lei, à rainha Vasti,
por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes. Veja, o rei, ele não tomou uma atitude de imediato. Ele ficou muito irado e ele mandou vir os seus 7 conselheiros principais. E os 7 conselheiros principais, na voz de Memucã, dão um conselho ao rei. Aí no versículo 13, né? O rei consultou os sábios que entendiam dos tempos. Entender dos tempos, eles são pessoas que entenderiam o que viria a acontecer no futuro por causa daquela atitude da rainha Vasti. Então disse Memucã, verso 16, na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Você já parou para pensar que às vezes a sua atitude ela vai causar um impacto em outras pessoas? Seja a sua atitude boa ou ruim, positiva ou negativa, ela vai causar um impacto. A rainha Vasti, ao recusar-se a apresentar-se perante o rei, será que ela pensou no impacto da atitude dela? Hoje nós estamos vivendo dias que são chamados de empoderamento feminino, né? Uma bobagem, gente. Uma bobagem. A mulher tem o seu poder, a mulher tem o seu talento, a mulher foi criada segundo a vontade do Criador, do Eterno. A mulher não precisa se empoderar. A mulher foi criada conforme a vontade de Deus. E Vasti disse não ao rei, mas ela não conseguia mensurar, não conseguia medir o tamanho da gravidade da atitude dela. E aí, Memucã, junto com os homens sábios, dizem, versículo 17, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido. Olha o exemplo da rainha Vasti, olha o que ela faz, a atitude dela. Chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão ao seu marido quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Quando uma mulher age de forma desrespeitosa com o marido, na frente dos outros, como é o caso da Vasti, ela tem que medir que as outras mulheres vão se sentir inspiradas a esse desrespeito. Que a sua própria filha vai se sentir inspirada a também no futuro desrespeitar o marido. Repito, né? Assuero errou, mas o erro de Assuero conduziu a um erro de Vasti e o erro de Vasti foi visto como um inspirador para todas as mulheres. Quem sabe daqui para frente a gente possa entender que o nosso acerto também pode servir de inspiração para as pessoas. Levar uma vida de santidade pode ser altamente inspirador para as pessoas. E cabe a mim e a você inspirá-las naquilo que é bom. E Yeshua fala, né? Que as pessoas vejam a nossa luz, que vejam as nossas boas obras. Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele fala, sede meus imitadores como eu sou do Mashiach. Então, antes de tomarmos qualquer atitude, a gente tem que parar para refletir. Eu, como uma esposa, como mãe, eu vou inspirar a minha filha para o bem ou para o mal com essa atitude? Eu vou inspirar a minha filha para o bem ou para o mal me vestindo dessa forma? Eu vou inspirar a minha filha para o bem ou para o mal sendo submissa ao marido? Eu vou inspirar o meu filho a ser um bom pai se eu fizer dessa forma? Será que Assuero seria uma inspiração positiva para os meninos? Com bebedeiras, com mau exemplo? Com certeza não, né? Seguimos aí o versículo. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Olha só a atitude de Vasti.
a consequência da atitude dela, né? Com certeza ela não teria pensado na gravidade da atitude dela, mas aqui a gente vê a consequência. Versículo 19. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medas, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. A atitude dela foi vista como uma forma tão desprezível, que ela foi proibida de entrar na presença do rei, e o reino passaria a outra mulher, mais digna do que ela. Versículo 20. Quando for ouvido o mandado do que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. Veja, a atitude dos sábios, daqueles que viam o futuro, a atitude dos sábios de Assuero foi: a gente vai tirar Vasti, porque isso vai servir de exemplo, de testemunho, e as mulheres vão respeitar e honrar os maridos. Eles tiveram uma atitude drástica ao impedir que Vasti sequer voltasse a se apresentar diante do rei. Mas essa atitude deles causaria temor nas mulheres, para que as mulheres pudessem honrar e respeitar os seus maridos. E o conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. O rei Assuero mandou que se escrevesse e se enviasse cartas a todas as províncias, dizendo que cada homem fosse senhor em sua casa. Hoje a gente brinca, mas é um negócio muito triste, muito sério. Os homens já não mais são senhores em suas casas. Eles já não se importam em ser submissos. Hoje o conceito é: o homem tem que ajudar a mulher, né? Não tem nada de mais o homem ajudar a mulher em casa. Mas vamos voltar no princípio, lá em Gênesis. Quando Deus criou o homem, Deus disse para ele: você vai ser o senhor de toda a criação. E quando Deus criou a mulher, far-lhe-ei uma ajudadora. Então quem ajuda quem? A mulher ajuda o homem. Assuero, ele estava cumprindo um princípio bíblico, mandando uma carta que sequer era necessário. Por quê? Porque hoje, no Brasil e em vários países, a gente cria leis para respeitar a lei anterior. Então, é obrigatório que todo cidadão respeite a lei lá atrás do trânsito e tal. Mas se já existia a lei do trânsito, a gente não pode obrigar as pessoas a segui-las, criar uma nova lei obrigando-as a segui-las. As pessoas simplesmente devem seguir, obedecer. E esse é o propósito. O homem devia ser senhor na sua casa. É claro que a gente em breve vai fazer uma série de vídeos sobre o relacionamento familiar, e eu espero contar com a companhia de todos vocês nesses vídeos, mas é importante que a gente entenda que há um princípio divino nisso. Por isso, nós temos acatado com grande alegria e com grande temor e respeito as bênçãos da manhã, quando diz: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que não me fizeste mulher. Por quê? Porque ao homem cabe a responsabilidade de rezar, de frequentar a sinagoga, de colocar tefilim, de colocar o seu talit, de estudar a paraxá, de ensinar a paraxá à mulher. Shaul HaShaliach, quando fala que a mulher não deve falar na congregação, mas deve perguntar em casa ao marido, ele está falando que o marido deve ensinar a esposa. Mas às vezes o homem, ele quer cobrar uma postura da mulher quando ele não tem a postura digna de um homem de Deus. Então está no tempo da gente mudar. Bendito sejas tu que não me fizeste mulher. Isso deve incutir na nossa mente masculina um desejo de cumprir as mitzvot, de colocar tefilim, de colocar nosso talit, de frequentarmos a sinagoga, de rezarmos, de estudarmos a Torá, de sermos o mantenedor da nossa casa.
E quando a mulher disser, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que me fizeste conforme a tua vontade, ela tem que entender, bendito sejas tu, eterno, que me fizeste para ser uma ajudadora do meu marido. E agradeço a ti, porque conforme a tua vontade eu tenho cumprido o teu propósito na minha vida. E esse é o propósito. Vamos fazer um intervalo, a gente volta com o capítulo 2. Mas por esse capítulo 1 já dá para ver que em apenas 22 versículos, quantas lições a gente pode aprender ao estudarmos o livro A Megilá de Esther. Já voltamos. Os vídeos de nosso canal são gratuitos e nossa sinagoga é mantida através de ofertas voluntárias de pessoas que apreciam nosso trabalho. Se você deseja apoiar a Ahavat Chesed, contribua enviando-nos sua oferta. Banco Itaú, agência 9313, conta corrente 12693, dígito 1. Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 28586, dígito 0, operação 001. Voltando então, estudando o livro de Esther, a Megilá de Esther, né, porque nós estamos nos dias de Purim, Purim na próxima terça-feira, né, na segunda noite, e em várias cidades, nas cidades muradas nos tempos antigos, na terça e na quarta, que é chamado de Shushan Purim. Nós estamos agora iniciando o capítulo 2 do livro de Esther. O rei já havia tirado a rainha Vasti do seu trono, da oportunidade de ser rainha sobre o reino da Pérsia. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Aí dá a impressão de que bateu a saudade no rei. Quando você faz algo errado, como a festa que o rei deu, como a bebedeira, como chamar a mulher, lá na frente você vai se arrepender. E bateu no rei a saudade de Vasti, ele se lembrou. E daí, veja o que diz o versículo 2 do capítulo 2. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam, tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. E ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Susã, na casa das mulheres, sob a vista de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. E a moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Esses versos nos ensinam algo interessante. Primeiro, no versículo 2, disseram os jovens do rei. Aí já não eram mais os sábios, mas os jovens. E os jovens vêm sempre com conselhos que nem sempre estão adequados à maturidade. Eles vêm com os conselhos da sua juventude. E esses jovens do rei falam para ele trazer moças virgens de boa aparência e formosura. Por quê? Porque, em geral, o jovem está preocupado com o quê? Com a beleza da moça, com a formosura da moça, com a virgindade da moça. Mas ele não está preocupado se ela é sábia, se ela é prudente, se ela é discreta. E esse foi o conselho dos jovens. E é claro, pareceu bem ao rei. Era uma coisa boa, vamos colocar uma substituta. Mas, segundo o conselho dos jovens, a substituta da rainha Vasti era apenas uma mulher formosa, de boa aparência e virgem. Será que os sábios do rei dariam o mesmo conselho? Será que os sábios do rei não dariam o conselho de procura uma mulher prudente, uma mulher que te ajude a governar com decência, com ordem, com justiça o seu reino? Mas os jovens
É verdade que nem todos, eu sempre falo isso, né? Eu procuro sempre falar de maneira geral, mas, eventualmente, vai encontrar jovens como Daniel, né? Como Sadraque, Mesaque e Abednego, como outros jovens que tinham a prudência do Eterno, como José, que se tornou governador do Egito. É evidente que nem todos os jovens agem com prudência, mas em geral os jovens do rei fizeram aquilo que os jovens normalmente fazem: traga-se moças bonitas para o rei. A beleza, como diz lá em Provérbios 31, né? A graça enganadora, a formosura é vã, mas a mulher que teme ao Eterno, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e nas portas da cidade, louve-na pelas suas obras. A graça enganadora, a formosura é vã. E quando os jovens falam ao rei para trazer graça e formosura, né, eles não estavam preocupados com a sabedoria da mulher. Mulher tem muito mais a oferecer, uma mulher prudente tem muito mais a oferecer do que apenas um rosto e um corpo bonito. Versículo 4, a moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti, com isto concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Susã, havia certo homem judeu, da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele foi transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. E ela era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Então, Mordecai tomou a sua prima Hadassa como se fosse sua filha. Então, provavelmente, ele era um primo mais velho, né? E passou a cuidar de Hadassa. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntados muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guardas das mulheres. E a moça, Ester, né, lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele. Pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas na casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. E Ester não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Até aqui, Ester, ela foi junto com as outras mulheres, mas ela chamou a atenção de Hegai. No meio de tantas jovens bonitas, formosas e virgens, o que será que Ester fez que atraiu aos olhos de Hegai? Esther não havia declarado o povo nem a sua linguagem. Esther era uma moça discreta. Ela não saía por aí falando: ah, eu sou judia, eu sou filha de não sei quem, eu sou sobrinha de não sei quem, eu sou assim, eu sou isso. Não, ela tinha uma postura de tzniut, de discrição. E passeava Mordecai todos os dias diante do ato das casas das mulheres para se informar de como passava Esther e o que lhe sucederia. Aqui a gente vê o cuidado de Mordecai com Hadassa, com Esther. Né? Um pai, um tio, alguém que seja responsável por uma jovem tem que ter esse cuidado. Ele passava todos os dias para ver o que estava acontecendo, se estava tudo bem com ela, se ela não estava sendo maltratada, se ela estava sendo respeitada, se estava agindo com prudência, se estava preservando as tradições familiares. Então, isso mostra a responsabilidade de Mordecai para com Hadassa. Você, como pai, você demonstra a sua responsabilidade para com seus filhos de que forma? Você procura saber sobre a escola, você procura acompanhá-los, você procura saber quem são os amigos, você procura gastar tempo com seus filhos? Você procura estar nas atividades de lazer deles? Eu sempre falo, né, que
Meus filhos, eles gostam de ir no cinema, eles gostam de passear no parque, eles gostam de jogar bola, enfim, como toda criança. Então, eu vou ao cinema com eles. Ainda que seja um filme infantil, ou ainda que seja um filme que não seja do meu agrado pessoal, mas como pai, eu tenho a responsabilidade de estar ao lado deles. Então a gente acompanha, e a gente precisa acompanhar, né, como Mordecai fazia, de indo lá de vez em quando, todos os dias, para ver o que estava se passando com Esther. Então isso é responsabilidade sua, pai e mãe também. Tá? Versículo 12 do capítulo 2 de Esther. E em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres, então aí é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. E à tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob a vista de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Então, o rei precisava saber o nome. Muitas vezes, as pessoas elas têm apenas o tratamento, vamos dizer assim, baseado no seu corpo, né? Como a gente já tem falado nesse vídeo, apenas a aparência física. Chama aquela loirinha, chama aquilo lá, chama aquele rapaz, e não sabe sequer o nome. Mas precisava ser alguém que impressionasse ao rei. No versículo 12, né, interessante, fala do tempo, né, que a jovem tinha para se preparar ali. 1 ano as jovens sendo preparadas para entrarem na presença do rei. Durante 1 ano você podia refletir sobre a beleza, sobre o que você quer fazer para impressionar o rei, sobre o que você tem além de um corpo para impressionar, né? O compromisso com a sua integridade é mais importante. E a ela se dava, no versículo 13, se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres. Então a jovem podia escolher o que quisesse para poder levar para si. Deitava-se com o rei, encontrava-se com o rei, mas ela podia pegar o que ela quisesse. E o que aconteceu com Esther? Esther, filha de Abial, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu. Ela não estava preocupada com riquezas, com tomar bens. Então, imagina você no palácio do rei, você podendo escolher o que você quisesse para levar. O que você escolheria? Isso me lembra quando Deus fala para o rei Salomão escolher o que ele quisesse, ele seria feito. Podia escolher riquezas, podia escolher impérios, podia escolher qualquer coisa. E Salomão escolhe sabedoria. E Esther repete o gesto de Salomão aqui. Uma mulher prudente. O que ela pede? Nada. Nada. E Esther alcançou o favor de todos quanto haviam. Isso mostra que Esther Hadassa era uma moça discreta, porém era uma moça simpática, vamos dizer assim, agradável, em que as pessoas gostavam de estar ao lado dela, na companhia dela. Não era uma moça fofoqueira, não era uma moça que gritava, não era uma moça que se exibia, que exibia sua beleza, era uma moça diferente e a atraía pela sua sabedoria. Ela alcançou o favor de todos quanto haviam. Todos quanto haviam significa as outras mulheres, os eunucos, os servos, o próprio rei posteriormente. Isso mostra também em Esther uma mulher que sabia tratar a todas as pessoas, porque ela não alcançou favor apenas das pessoas que lhe interessavam, mas de todas as pessoas que haviam. Muitas vezes as pessoas gostam de ser simpáticas, de tratar bem aqueles que lhes interessam. Mas a gente precisa aprender a tratar bem, a ser gentil, ser educado com todas as pessoas. Desde o porteiro, desde o cobrador de ônibus, desde o lixeiro, desde o professor, até o mestre da escola, ao diretor da escola, ao
gerente da empresa, ao patrão, ao presidente da república, seja quem for, a gente tem que aprender a tratar bem e tratar com devido respeito todas as pessoas. Por quê? Porque as pessoas foram criadas à imagem e semelhança do Eterno. Na Brit Hadashah, na carta de João, fala que aquele que diz que ama a Deus e não ama o próximo é mentiroso. Pois se você não ama o próximo que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Então a gente precisa demonstrar que, assim como Esther, a gente é capaz de alcançar o favor de todas as pessoas. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tevet, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Ela alcançou favor diante do rei, mais do que todas as outras. A gente precisa ter algo mais para alcançar o favor do rei. E eu não estou falando apenas de Esther e de Assuero, mas estou falando de nós e o Rei dos Reis. A gente tem que fazer a nossa parte para alcançar o favor dele. Alcançarmos a benevolência do Eterno. Alcançarmos mais do que os outros. Na Brit Hadashah, Shaul Hashalia também fala, né? Ou não sabeis que aqueles que correm no estádio correm, mas apenas um leva o prêmio. Todas essas moças virgens formosas corriam, mas apenas Esther alcançou o favor do rei. Correi de tal maneira que seja você que alcance essa coroa. Esther correu com a prudência, com a tseniut, com a discrição e com bons atos, e ela alcançou o favor do rei. Então, o rei deu um grande banquete a todos os príncipes, servos, e era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Olha só, aqui já é diferente a postura. Concedeu alívio às províncias. Aliviou o peso que estava sobre as províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Aí sim, a generosidade real. Não aquela generosidade de dar bebedeira para os outros. Bebida alcoólica. Isso não é generosidade. Isso é imprudência. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei e Esther ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Mesmo depois de casada com o rei, Esther ainda cumpria com as recomendações de Mordecai, o respeito para com aquele que era responsável por ela. Mesmo quando a gente se casa, a gente deve ter uma atitude respeitosa para com aqueles que nos criaram. Dentro do possível, né? Então eu sei que nem todas as pessoas servem a Deus, meus pais não servem a Deus, meus tios não servem, eu fui criado por um tio, enfim. Mas deve existir pelo menos o respeito na criação. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther disse ao rei, em nome de Mordecai, e investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca, e isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Mais tarde, isso voltou em favor de Mordecai. Tudo aquilo que a gente faz de bom é escrito num livro diante de Deus. E mais tarde, a gente pode ser recompensado ou punido por causa daqueles atos. No caso de Mordecai, o bom ato dele de denunciar o que estava sendo feito de errado para Esther e Esther informar ao rei, foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Um outro dia, lá mais tarde, o rei, lendo o livro das crônicas, se questiona, mas o que será que foi feito por Mordecai? Agora é a hora de pagar a retribuição pelo bem que ele fez. Veja como a nossa atitude, a nossa postura pode redundar em bens lá na frente. Quantas lições maravilhosas a gente tem nesse texto aqui, né? Vamos para mais um intervalo e a gente já volta
abordando aí a partir do capítulo 3º do livro de Esther. Continue aí. A arrogância está entre os piores pecados. Um coração arrogante é abominável aos olhos de Deus. A pessoa arrogante deveria ser excomungada da comunidade. Infelizmente, muitos equiparam a arrogância com um caminhar majestoso e com gestos que transmitem soberba. Poucos compreendem sua verdadeira essência e o que dela deriva: a ira, o rigor excessivo e o ressentimento. O homem justo fica mortificado com a gravidade e a extensão do mal causado pela arrogância. Ele prefere ser ofendido a ofender, age com modéstia, mesmo junto aos membros mais próximos de sua família. A melhor maneira de educar a alma contra os males da arrogância é estudar livros de Mussar e cumprir o que está escrito no versículo: ante mim está sempre meu pecado. Julgue as pessoas com compaixão. Se alguém lhe fizer mal, não fique com raiva. A vida é transitória. Que diferença faz se pessoas lhe desrespeitarem ou lhe cobrirem de honras? Aceite a humilhação como um castigo divino. Tente gentilmente convencer os pecadores a corrigirem seus atos. Todas as suas ações devem ser em honra aos céus. Voltamos agora com o capítulo 3º do livro de Esther. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Veja que interessante esses primeiros 4 versos do capítulo 3º. Amã foi elevado. É engraçado que quando a gente compara com a história de Yosef, de José, que se tornou governador do Egito, e só o rei, o faraó, estava acima dele, no caso de Amã, igualmente, só Assuero estava acima dele. Amã foi elevado acima dos outros príncipes, e as pessoas tinham que se prostrar diante de Amã. E é engraçado que nos dias de José não estava preocupado com as pessoas se prostrando diante dele. Muito embora quando ele era jovem ele sonhasse com os irmãos se curvando diante dele, mas quando ele se tornou governador, um homem de Deus, já não era mais relevante as pessoas se curvando, mas servir ao povo. E Yeshua fala o quê? Aquele que quiser ser o maior, seja esse que vos sirva. Mas Amã queria ser exaltado entre as pessoas do reino de Assuero. Mordecai não se curvou. As pessoas
se inclinavam, se prostravam perante Amã. Muitas vezes as pessoas, elas se curvam, se prostram diante de políticos, às vezes políticos ladrões. Eu sigo tal partido, é uma obediência cega a um político como se ele fosse Deus. Beija a mão, se ajoelha perante ele. Isso não é prudente para nós, gente. É claro que nós devemos participar das eleições, eu sou a favor de nós termos uma consciência política, de termos ciência, de votarmos com consciência, mas ficar se prostrando diante desse ou daquele, esse presidente, eu me ajoelho, esse presidente. Um servo de Deus tem que ir além dessas coisas. Um servo de Deus tem que se prostrar, se curvar diante do Criador, não diante de homens. E a gente não deve buscar o favor dos governos, mas a gente deve buscar o favor de Deus. Enfim, Amã queria que as pessoas se prostrassem diante dele, mas Mordecai diz que não vou me prostrar. E o que acontece com os demais súditos? Eles vão lá e falam com Amã. Olha, Mordecai não se prostra diante de você. Por quê? Porque Mordecai havia declarado que era judeu. Talvez se ele não tivesse declarado que era judeu, as pessoas não iriam forçar a barra para que ele se curvasse diante de Amã. Mas hoje, as pessoas querem que os judeus se curvem. Quando você professa a sua fé judaica, as pessoas buscam que você se curve diante da lei brasileira, diante de um governo, diante de leis que sejam contra a vontade de Deus. Mas Mordecai não se curvou. E a gente tem que aprender a se curvar apenas diante do nosso Criador, assim como ele. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Quando o mundo vê que você não se curva diante dos ditames do mundo, diante das regras do mundo, diante da moda mundana, cria-se a revolta contra você. E a gente tem que estar preparado para isso. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Não bastava mais destruir Mordecai, Amã queria destruir todos os judeus. Isso aconteceu em várias épocas, durante períodos como a Inquisição, durante períodos recentes como o Holocausto. Todos os judeus sofreram. Por quê? Porque eram judeus. Porque temiam a Deus. E não basta fazer o mal a um. Queriam a exterminação final, como o próprio descendente de Agag, descendente de Amaleque, de maldita memória, Adolf Hitler, O dia da solução final, quando todos os judeus deveriam ser mortos. Mas Deus sempre está, assim como esteve com Mordecai, Deus sempre está ao nosso lado e preserva os seus santos. Versículo 7 do capítulo 3, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do reino Assuero, se lançou o Pur, isto é, sortes, por isso Purim, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 10º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Mentira! Existe um povo diferente, que não cumpre a lei. Como assim? Eles criaram uma lei para que Amã fosse exaltado. Até ali não havia problema algum, até porque Mordecai havia salvo a vida do próprio rei. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executaram a obra eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel e deu a Amã, filho de Amedat, Agagita, adversário dos judeus.
ele disse: essa prata seja tua, como também este povo, para fazer dele o que melhor for do teu agrado. Quando o anel do rei está na sua mão para você fazer o que você quiser, quando a autoridade está na tua mão para fazer o que você quiser, como você age? Com prudência, com discrição, com cuidado ou tentando destruir? Tentando destruir. Assuero coloca os judeus na mão de Amã, para que ele pudesse fazer o que ele quisesse. E Amã, então, decreta que os judeus deveriam ser mortos. Vamos adiantar aí para o capítulo 4? Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo da cidade, clamou com grande e amargo clamor. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em panos de saco e de cinza. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou Hataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. E saiu, pois, Hataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei, e Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Ester não podia sair, não podia ir direto ao encontro de Mordecai, mas ela manda o seu servo, e o servo escuta Mordecai falar. E o que Mordecai fala? Que os judeus estavam para ser aniquilados. Também lhe deu o traslado do decreto escrito, que se publicara em Susã para os destruir, para que mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Hataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Hataque e mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Então, o rei estava perturbado ali, né? Durante um mês, ele não esteve com Ester. Ele estava perturbado porque havia um povo rebelde. Ele estava perturbado porque Amã o fizera perturbar-se. E Ester sabia da lei, que ela não podia simplesmente ir entrando na presença do rei. Isso mostra a prudência de Ester, né? Isso mostra a prudência de Ester, diferente da imprudência de Vasti, a rainha anterior. Ester agiu com prudência, e fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se, para conjuntura como esta, é que foste elevada a rainha? Veja, Mordecai fala com Ester, mandando a mensagem para ela, e ele deixa duas coisas muito claras aqui. Não é porque você está bem de vida que Deus vai te preservar. Então, você tem que ter o cuidado. Você tem que ter o cuidado. Você deve agir como uma judia prudente. Só que Mordecai fala uma outra coisa. Quem sabe se foi para isso que Deus te colocou no palácio. Às vezes a situação da vida que você está vivendo, que nós vivemos, quem sabe se foi para isso que Deus te colocou nessa situação, de salvar alguém, de proteger o seu povo, de fazer algo por alguém.
né? As pessoas ficam, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que disso? Por que daquilo? Quando acontecem coisas ruins. Mas quando acontecem coisas boas, será que você se pergunta, por que eu estou no palácio? Por que Deus me honrou me colocando nessa situação? Muitas vezes, quando as pessoas prosperam, quando elas alcançam um nível social, elas abandonam o seu Deus. E Mordecai fala para Esther, não pense que só porque você está no palácio agora você não vai morrer não, você vai morrer. Mas no devido tempo, Deus vai levantar alguém para salvar o povo. Então Deus sempre vai ter os seus, aqueles que lutam pelo que é certo, que defendem o certo, que cumprem a Torá e que salvam o povo de Israel de assimilação, salvam o povo de Israel de mortes, de desgraças. Deus sempre vai ter essas pessoas. Mas talvez essas pessoas sejamos eu e você. Mas depende da gente fazer a nossa parte. Talvez Deus te coloque hoje no palácio para que você possa cumprir a vontade dele. Vai, então disse Esther, e respondessem a Mordecai. Versículo 16 do capítulo 4. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que a contralei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez tudo segundo Esther lhe havia ordenado. Aqui já é Esther ordenando a Mordecai. Veja que interessante, né? Mas o que ela estava ordenando, o que ela estava propondo? Um jejum. Quando nós passamos momentos de aflição, é prudente que nós possamos jejuar. Jejuar é abrir mão do conforto da saúde, do alimento, para buscar o alimento espiritual, para buscar a presença de Deus. Se perecer, pereci, Esther fala. Significa que não é porque eu estou jejuando que Deus vai ser obrigado a me fazer tal coisa. Mas quem sabe, através do meu jejum e da minha oração, Deus possa mover algo em nosso favor. Isso é importante para mim e para você. E eu espero que você possa refletir a respeito disso. Vamos fazer mais um intervalo e a gente já volta com o capítulo 5 em diante aí do livro de Esther. Bons pensamentos são o alicerce do serviço divino. O sagrado Zohar ensina que se você tiver bons pensamentos, se tornará uma pessoa pura. Se deixar maus pensamentos afluírem a sua mente, a impureza virá junto a eles. Não afaste Deus de seus pensamentos, nem por um momento. Se pode ter pensamentos positivos, por que pensar sobre coisas negativas ou impróprias? Quando estiver dormindo, pense que está afundando e clame pelo auxílio divino. O homem solteiro ou um homem casado que estiver distante de sua esposa não deve conversar com mulheres para evitar pensamentos e atitudes pecaminosas. Guarda a tua língua e não discuta assuntos obscenos que possam causar pensamentos impróprios. As mulheres, por sua vez,
Devem vestir-se com modéstia para não provocarem pensamentos pecaminosos nos homens. Não devem carregar-se de joias. Voltando então agora com o capítulo 5 do livro de Esther, nós vamos avançar aqui já para o versículo 7, quando Esther propõe um banquete ao rei e a Amã. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Ora, como as pessoas se iludem, né, com a honraria. Amã saiu todo feliz com a honraria que Esther havia proposto. Um banquete, só ela, o rei Assuero e ele. Quanta honra! Mas daí o que acontece? Saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, e quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, e tudo o que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. E disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir ao rei, com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete, e a sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Veja, às vezes as pessoas elas se sentem grandemente honradas com um banquete. Amã ficou muito feliz em ser convidado para um banquete. Mas toda a alegria, e isso é uma lição para todos nós, toda a nossa alegria, muitas vezes, ela se esvai num sentimento de inveja. Então Deus propicia a mim e a você uma série de coisas. Nós temos um trabalho, nós temos o alimento de cada dia, nós temos uma sinagoga, nós temos a presença de Deus, nós somos grandemente abençoados. Mas daí a gente olha para o lado e o vizinho ganhou um carro, ou comprou um carro, ou foi sorteado em um sorteio de supermercado, sei lá, aconteceu alguma coisa boa para o vizinho, a gente se incomoda. No caso de Amã, o grande incômodo dele foi ver que o judeu Mordecai não se curvava diante dele. E é engraçado que Amã, ele conta para sua mulher e para os seus amigos toda a grandeza que ele possuía. E fala: nada disso tem valor se Mordecai ainda estiver no meu caminho. E qual é o conselho que a mulher dele dá? Faça-se uma forca e enforque nele Mordecai. Quando você, mulher, tem a oportunidade de dar um conselho para o seu marido, não o aconselhe a atos de vingança. Não o aconselhe a coisas ruins. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. A Torá declara que quando se levantaram contra Moisés aqueles homens maus de Coré, Datã, Abirão e On, eles se levantaram contra Moisés junto com 250 líderes. Mas daí na rebelião, logo ali na frente, o nome de On já não aparece mais. E os rabinos dizem que foi por conselho da mulher que On decidiu não mais prosseguir com a rebelião. Quando você tem a oportunidade de aconselhar o seu marido, aconselhe-o para o bem.
para cumprir a Torá. Não fique com raiva das pessoas. Você tem que ser a voz do bom senso para o seu esposo. Muitas vezes o homem, no seu orgulho machista, ele quer brigar, ele quer se exaltar. Você, mulher, esposa, prudente, como Esther, não como Zeres, tem que se levantar e falar, você não precisa disso. Nós temos a nossa família, nós temos a casa, a gente não precisa disso. Isso é apenas orgulho pessoal. E orgulho pessoal não entra na nossa casa. Na nossa casa entra o temor de Deus. E esse é o tipo de conselho que um homem precisa ouvir da sua esposa. Não para fazer uma forca para matar o inimigo. Zeres não agiu com prudência e espera-se que as mulheres de Deus possam agir com prudência. Tá bom? Capítulo 6. Amã, então, manda fazer a forca. E naquela noite, aí volta o que tinha acontecido com Mordecai. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. E achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei, que honras e distinções se fizeram a Mordecai? Por isso, nada lhe foi concedido, responderam os servos do rei que o serviam. Isso aqui também é interessante. Mordecai não pleiteou honrarias por ter salvo a vida do rei. Muitas vezes as pessoas fazem algo de bom e ficam batendo no peito, olha eu fiz isso, olha eu sou aquilo, olha como eu sou bom. Mordecai fez pelo simples fato de que era o certo. Ele não ficou pleiteando honrarias, prêmios. E perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio, e disse o rei que entrasse. E entrou Amã. E o rei lhe disse, o que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo, de quem o rei se agradaria mais do que a mim mesmo para honrá-lo? E respondeu ao rei, quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas nenhuma coisa de tudo quanto disseste. E Amã tomou as vestes e o cavalo, e vestiu a Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E depois disso Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou, correndo para casa angustiado e de cabeça coberta. Esse episódio tem muito a nos ensinar. Mordecai voltou para a porta do rei. Mordecai não se deixou influenciar pelas vestes reais, pelo cavalo real. Não, pela honraria. Mordecai não se deixou levar pela honraria. Amã, pelo contrário, que buscava a honraria, voltou para casa de cabeça coberta, humilhado. Muitas vezes, as pessoas, aquele que busca a honra, ele não alcança. Mas aquele que foge da honra, esse a merece e esse a alcança. A gente não está em busca de honra. Também está escrito na Brit Hadashah, né? Se eu buscasse a recompensa somente nessa vida, eu seria o mais miserável de todos os homens. A nossa recompensa está no Olam Rabá, no futuro. E a gente tem que trabalhar para juntar tesouros no céu, como disse Yeshua. Mordecai não se impressionou com as honrarias, mas Amã, pelo contrário, quando não foi honrado, voltou para casa se achando humilhado. Que triste isso, né?
E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que tinha sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. E falavam estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Ester preparava. Aí a gente vai adiantar um pouco mais, né? Capítulo 7, Ester denuncia a Amã. Amã acaba sendo enforcado. O mal, isso aconteceu também com os egípcios. O mal que intentaram contra Israel veio contra ele. Isso ensina para nós, né? Quando, por exemplo, Faraó mandou matar todos os meninos hebreus no Nilo, justamente afogados. O que aconteceu com o exército de Faraó? Morreram todos afogados no mar. Aqui, Amã morre enforcado na forca que ele mandou preparar para Mordecai. Quando a gente deseja o mal para alguém, esse mal acaba se tornando contra nós mesmos. É tempo da gente refletir, mudar de postura, mudar de atitude na nossa vida. No capítulo 8, então, a gente tem os judeus sendo autorizados a resistir. Veja, Deus não fez um milagre de forma que os judeus não precisassem lutar. Muitas vezes o milagre de Deus é que nós possamos nos defender. Nós possamos buscar o nosso próprio sustento. Muitas vezes as pessoas ficam apenas esperando que Deus faça por eles. Não, Deus faz a parte dele e a gente tem que fazer a nossa parte. A gente precisa entender que Deus, Ele quer que nós façamos a nossa parte. E aí no capítulo 8, naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Ester à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber o que era seu parente. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E Ester pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. E falou mais Ester perante o rei, se lançou aos pés, com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, e eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisso lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedato, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei à rainha Ester e ao justo Mordecai: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então foram chamados sem detença os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, e segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio, e nelas o rei concedia aos judeus, de cada cidade, que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem seus bens no mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Ou seja, o rei deu a oportunidade aos judeus de se defenderem. Um decreto real não podia ser revogado. A palavra de um homem não pode voltar atrás. Yeshua fala: seja o vosso falar sim, sim e não, não. O que passa disso vem do maligno.
Nós devemos ser homens de Deus. Assuero nos ensina aqui que um decreto do rei, e lembre-se, Apocalipse fala que nós seremos reis e sacerdotes. Um decreto do rei não se pode revogar. A palavra do homem não é feita para ficar voltando atrás, gente. Quando a Bíblia fala de votos, por exemplo, fala que o homem, tudo aquilo que o homem votar, ele deve cumprir. Se você ler Números capítulo 30, vai falar exclusivamente dos votos. E o homem tem a responsabilidade de honrar com os seus votos diante do Eterno. Então, versículo 15 do capítulo 8, Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Assim está escrito, e assim a gente fala cada semana durante a cerimônia de Havdalah. Para os judeus foi isto luz, alegria, regozijo e preciosidade. Assim seja conosco também. Quando nós celebramos a Havdalah, nós entendemos a necessidade da separação. E aqui o texto deixa muito claro isso, que a gente tem o direito de nos defender. E quando nós temos o direito e nos defendemos, isso traz para nós felicidade, alegria, regozijo e honra. E também em toda a província, em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. O testemunho dos judeus e o temor dos judeus havia caído sobre muitas pessoas, e elas se converteram à fé judaica e ao povo de Israel. E os judeus, no capítulo 9, mostra que os judeus venceram os seus inimigos, mataram, derrotaram os seus inimigos. Versículo 16 do capítulo 9, já para nós adiantarmos. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram 75.000 dos que o odiavam. Bastante gente odiava os judeus, né? Porém, no despojo não tocaram. Não interessava para os judeus tocar nos despojos, nos bens dos inimigos, mas apenas preservar-lhes a vida. Muitas vezes a gente não quer os bens dos outros, a gente quer apenas o direito de viver em paz. E sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e fizeram um dia de banquetes e de alegria. E os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15. E o fizeram um dia de banquetes e de alegria. No dia 14 e no dia 15 são dias de banquetes, dia de alegria, por causa disso. E Mordecai, versículo 20 do capítulo 9, escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos. Isso passou a ser uma tradição judaica, uma festa judaica, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que fizessem dias de banquete e de alegria, e de mandarem porções e banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquela época haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Então aí está a tradição, a origem da festividade judaica de Purim, e os judeus aprendendo e começando a celebrar naqueles dias. Nos dias em que os judeus voltaram do cativeiro babilônico, Deus já permitiu a eles uma nova festa, a festa de Purim. E hoje Deus permite a nós continuarmos no dia 14 e no dia 15 do mês de Adar, o 12º mês, o último mês do calendário religioso do povo de Israel, celebrarmos a festividade do Purim. Não com bebedeira, não com mau testemunho, mas com temor de Deus. Com, quem sabe, jejum como Esther, com quem sabe a tzniut de Esther, com quem sabe a prudência de Mordecai, o não anseio pelos bens materiais, por honrarias, mas voltar à porta do rei e continuar a testemunhar que nós não queremos bens materiais, nós queremos agir para sermos a luz do mundo. Ao celebrar o dia de Purim, na próxima segunda, terça-feira, ao celebrar a festividade de Purim, leia o texto com devoção. Procure tirar novas lições. Eu pulei alguns versículos para encurtar a história por causa do tempo do nosso programa, mas eu quero convidá-lo a ler o livro de Esther na segunda noite
e na terça de manhã, cumprindo com a tradição, quero convidá-lo a mandar presentes para os pobres. Então, um chocolatinho, uma cesta básica, o que tiver ao seu alcance, entregar para alguém carente na rua, ajudar, fazer tzedakah. Porque você é o bom? Não, porque essa é uma tradição judaica de fazermos o bem para as pessoas. E quem sabe Purim seja de verdade uma oportunidade para nós testemunharmos da nossa fé no Deus de Israel e saber que Deus continua a preservar o povo judeu e Deus continua a dar-nos a oportunidade de cumprirmos a Torá dia após dia. E através do Mashiach nós possamos alcançar o Olam Rabá. Que a nossa esperança seja no Olam Rabá e que nós não deixemos nos influenciar pelos costumes dos povos, pelos costumes de buscar bens materiais e tão somente uma vida de prosperidade econômica e de ostentação, mas com uma vida de tzniut e de temor a Deus possa nos conduzir ao Mashiach e ao Olam Rabá. Hag Sameach Purim, uma boa festa para você, que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha com as pessoas, assista aí a palestra com o Rosh Malahi falando sobre a festividade de Purim também, e que você possa conhecer um pouco mais das tradições dessa festividade maravilhosa do povo judeu. Grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima transmissão. Shalom. Os vídeos de nosso canal são gratuitos e nossa sinagoga é mantida através de ofertas voluntárias de pessoas que apreciam nosso trabalho. Se você deseja apoiar a Ahavat Chesed, contribua enviando-nos sua oferta. Banco Itaú, agência 9313, conta corrente 12693, dígito 1. Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 28586, dígito 0, operação 001.